Salve, salve! Estamos ao vivo hoje com a nossa live de conexão aqui em Conexões Verdadeiras. Muito bom! E hoje tem convidado, né? As lives de conexão são para apresentar pessoas da minha rede, que são pessoas especiais, para você que assiste, que também é especial, claro. E a gente poder trocar, a gente poder aí fazer todo um bate-papo sobre algum assunto que seja de interesse né, do público daqui. Aí o pessoal tá chegando, o Mac, que é o meu convidado, chegou primeiraço. Luburco entrou também. Então, pessoal, eu vou dar os recadinhos iniciais e aí eu já chamo o Mac para o nosso papo. Hoje sobre mentalidade de inovação. Olha só, deixa eu colocar aqui até que eu não fixei, mas eu vou fixar que para mim é um tema super relevante e acredito que vai ser cada vez mais relevante. Espera aí, Mac, que eu já te chamo. Deixa eu só fixar aqui. Bom, já vou dar os carinhos iniciais pro pessoal que vai entrando. A gente gosta muito de dedinhos no coração, pra gente saber que tá legal, né? Pro Instagram também saber que tá legal e ajudar a gente aí a crescer, né? Disseminar o conteúdo, né? Passar isso para mais pessoas. Deixa eu ver aqui, acho que tá tudo certo. Minha rede, tudo bem. Aí, vamos ver se o Maqui entra. E aí eu chamo ele já e a gente começa aqui. Enquanto isso, deixa eu só falar rapidinho, me apresentar, porque o assunto mesmo é o foco. Mas se você está chegando aqui agora porque viu uma das divulgações, alguém recomendou, eu sou a Raquel Rodrigues, eu sou especialista em mentoring networking em negócios aqui de Conexões Verdadeiras e o meu trabalho é justamente mostrar para os empreendedores individuais e profissionais autônomos como transformar os seus contatos em riqueza. E a gente faz isso através de algumas disciplinas e também de cursos, mentorias, de treinamentos, tudo que possa, né, oferecer esses conteúdos para vocês, tá? A Denise, acabei de falar com ela, ela falou que estava vindo para a live e tá aqui, muito bom. E aí tudo que acontece em Conexões Verdadeiras está no feed, né? Toda a agenda, tá rolando o curso Destrave Seu Networking gratuito. 9 aulas, né? Hoje foi a segunda aula, tá muito legal. E tudo tá lá também no link da bio. Então lá tem um material gratuito para baixar, que é o checklist Maximize seu networking em eventos. Tem informações da mentoria, tem dois treinamentos, que é o Faz Networking e a Oficina de Pitch. Então lá também. Tem um formulário para você preencher se você quiser receber por e-mail as informações. E tem a comunidade, o link da comunidade. Eu conduzo meu destino, que é uma comunidade no Telegram que eu compartilho também insights, pensamentos, conteúdos para a galera lá, tá bom? Então, tudo tá lá no link da bio e acompanha aqui a nossa timeline, nosso feed, para que você tenha acesso a tudo. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui com a internet. Eu vou colocar outra para a gente seguir. Aí, de manhã deu uma desestabilizada, então vamos lá. Maravilha, eu vou chamar o Mac e a gente começa. Eu também. Venha, venha, venha. Aê! Olá! Hello, everybody! Tava aqui te ouvindo, dando seus Olá! recadinhos aí sobre conexão, sobre relacionamento. Como é legal a gente poder ter essa oportunidade de falar sobre isso aqui hoje. E eu sei também que, né, conexões fazem parte do seu trabalho, sempre você mostra. E eu sei que você me cita de vez em quando, porque já apareceu um pessoal no meu direct falando: Ah, o Mac falou na live dele. Já surgiu, já surgiu a galera. Eu acho que é Bom, porque eu sempre gosto de citar pessoas que me inspiram, pessoas que trazem pra gente um pouco de compartilham conteúdo. A gente vive num tempo hoje muito maluco, né, onde existe uma alta apropriação de conteúdos. Eu tenho um amigo, João Pedro,
Ele é um menino prodígio. Eu brinco, eu chamo ele de Billy Jean. Ele é engraçado que o João Pedro já era famosinho, e aí eu cheguei para ele, fui conhecer ele, cara, eu te acompanho desde que eu era moleque, você falou comigo numa Campus Party. E aí ele fez um post esses dias falando assim que 90% das pessoas que produzem conteúdo não produzem conteúdo, roubam conteúdo de outras pessoas. E aí o primeiro comentário foi o meu, diz assim, adorei, posso copiar? Então é mais ou menos isso, assim. Eu gosto de Aliás, citar as pessoas. Né? eu vi um post também, agora eu não lembro de quem, acho que foi do Vanilla Branding, se eu não me engano. Eu não sei agora, não vou lembrar, mas estava. Não, acho que foi da Seja Disruptiva. Ah, não sei, é um verde, depois eu vejo. Mas estava escrito assim: se você não está preparado para ser copiado, você não está preparado para o sucesso. Ah, Então, se é um você. pouco disso, né? Eu aprendi há um tempo que o cara mais rico do mundo era o Bill Gates, e ele era dono do software mais pirateado do mundo, né? Que era o Windows, né? Então, faz parte. Acho que sem Hoje não inspiração é que precisa. faz parte. Legal, muito bom. Primeiro, quero te agradecer por ter aceitado o meu convite. A gente já tinha falado de live já há um tempão lá atrás, a primeira vez que a gente conversou. Uma das primeiras coisas foi: vamos fazer uma live juntos? E eu até lembro de ter falado assim: vamos se conhecer um pouquinho mais, vamos se acompanhar um pouquinho mais. Uma hora vai, né, vai dar certinho, vai ser a hora. E agora eu acho que não, vai ser a hora e vai continuar sendo a hora da gente falar sobre inovação. Embora, Mac, muitas pessoas da minha rede reclamaram muito esse ano do tipo, não me fale mais de inovação, não me fale de reinvenção, não me fale. As pessoas meio que encheram o saco dessa história de pandemia e coisas assim. Então, eu quero realmente te ouvir, porque você respira isso, vive isso, o seu Uhum. trabalho é todo baseado no ecossistema de inovação. Mas antes, eu gostaria de, né, que você se apresentasse para o pessoal. Gente, está chegando uma galera aqui, então, ó, sejam todos Bem-vindos. muito, muito bem-vindos, tá? Fiquem com a gente até o final e mandem aviãozinho para os amigos de vocês que vocês perceberem que essa conversa vai ser importante, tá? Mentalidade de inovação. Ou Então, então já mandem só mandem para os também. chatos. Manda só para gente que você não gosta. Manda para se vingar mesmo, assim. Que esse pessoal para quem conhecer a gente. Aí Manda. vai entrar aqui, vão ver a gente lindão, aí pronto, aí fica. Mas Tá aí, se tudo ele bem. mandar para outras pessoas, todo mundo vai achar alguém chato. Aí vai uma hora chegar nas pessoas certas. Legal. Olha só, a Dê falou que assistiu uma palestra de você no Sebrae em Campo Grande. Ela é de Campo Nossa. Grande, conhecer ela. Olha aí, que legal, Dê. Não Esse ano eu sabia. viajei pouco. Você sabe que eu tinha para 2020 60 eventos contratados já, né? E desses 60 eventos só voltaram 20 e todos remoto, todos online. Então eu estou sentindo falta de viajar. Esse ano eu não fui a Campo Grande. Eu ia a Campo Grande 4, 5 vezes por ano e esse ano eu não fui. Estou sentindo É, falta. Que eu sempre quem dava uma sabe fugidinha não. para Bonito. Então, eu estive em Campo Grande também, palestrando para a Anshan no ano passado, foi quando eu conheci, foi mais ou menos quando eu conheci a Denise e ela tem acompanhado a gente aqui. Bom, mas fala de você, quero que você se apresente, conta um pouco da sua trajetória, um pouco não, pode ficar à vontade. Não, não, vou tentar ser Tem que bem, ter um bem, pouco, bem não. pragmático, assim. Meu nome é Edson Mackenzie, eu sou empreendedor. Hoje eu estou na função de diretor de investimentos de um fundo nos Estados Unidos chamado The Venture City. A gente é um novo modelo de investimento e aceleração. Nasci num bairro da periferia do Rio de Janeiro chamado Bangu. É um bairro que é muito famoso por conta dos seus condomínios luxuosos, né? Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, né? Eu sou carioca, mas meu design é cearense. Meus pais são de Sobral, Santana da Caraú, Meruoca. E nos últimos anos eu desenvolvi algumas coisas que foram bem grandes no Brasil. E das últimas coisas que eu me envolvi foi na Bossa Nova Investimentos, né? Eu era head de relacionamento com comunidade, depois o eMasters e-Commerce Brasil, e agora a The Venture City, né, onde eu estou nesse último ano aí ajudando e investindo em startups para expandir na América Latina. Já emendando com a primeira pergunta que você falou sobre inovação, eu acho também que inovação é uma coisa chata e as pessoas elas não sabem mais falar sobre isso. E outra coisa também que é chato pra caramba é essa necessidade que as pessoas têm de querer falar sobre coisas que dão dinheiro, só porque dão dinheiro.
Eu fico pensando, às vezes, que tem tanta gente hoje falando tanto em ganhar dinheiro, que o dia que esse dinheiro chegar vai parecer cachorro quando o carro para. Não sabe o que vai fazer. Então, eu tenho tentado conduzir a minha pauta para 2022, 2023, tentar ser reconhecido como um cara que fala sobre empresas humanizadas. Só que para a gente ter empresas mais humanizadas, a gente precisa ter mais intraempreendedores. Para ter mais intraempreendedores, a gente precisa desenvolver atividades e ações hoje que façam com que essas empresas tenham uma perpetuidade que elas não têm hoje. Então é um processo, e eu estou no meio desse processo hoje, ajudando as empresas a ganhar o tão famoso blitzscaling, que é um crescimento rápido, consistente, mas que dá para elas a tranquilidade de pensar em como desenvolver intraempreendedores e ser empresas cada vez mais humanizadas. Legal. Esse é o público mesmo, né? É quem eu também procuro trazer, em especial o pequeno empreendedor que precisa da inovação no seu dia, mas não sabe como aplicar, né? Não sabe conversar sobre isso realmente. Bom, profissionais diversos, tem a galera também de startup aqui seguindo Conexões Verdadeiras. Então, a ideia é a gente falar sobre isso. Você escreveu um texto, eu vi que você fez esse post, né? Falando que a pandemia foi um soco na, Um tapa na cara do um empreendedor. tapa na cara do empreendedor. Então, esse pessoal um pouquinho também está cansado. Claro, foi um ano, está sendo um ano difícil, mas fala um pouquinho sobre isso, né? O que acontece, né, com esse tapa na cara? É porque basicamente é o seguinte, e aí eu falei do empreendedor porque é o público que eu falo diretamente, mas isso vale Uhum, para todo mundo, né? Então, tanta gente que quer muitas coisas, mas não se prepara e não se organiza e não se dedica. A pandemia ela é muito ruim para muitos negócios, mas muitas empresas estão crescendo também. Então, o que está acontecendo, uhum, falando em economia, a gente está tendo uma recuperação em K. Então, não é nem em V, né? Que não é que bate no fundo e recupera. Bate no fundo, começa a recuperar. Algumas não dão certo e quebram, evidentemente, e outras aí conseguem recuperar e muito mais. Então, o que acontece é que tem um termo que eu falava no passado, são zoom business. É um termo que significa negócio em zumbi, que o zumbi é aquele que anda e fala, quer dizer, ele já morreu, mas ele ainda não quer admitir que morreu. Tinha muita uhum, empresa que estava assim, empresa que era financiada por investimento, empresa que só se desenvolvia por conta de, de de verba de fomento pública. Então, eram empresas que já não tinham não tinham muito mais capacidade de sobrevivência. E elas estavam de pé pura e simplesmente por conta de, sei lá, da inércia, como os zumbis, né? Os zumbis já morreram e o cara estava lá de pé. Então, muitas empresas estavam assim. E o que aconteceu foi que a pandemia potencializou que essas empresas quebrassem, né? De novo, não estou aqui fazendo uma apologia ou nada disso, mas muitas empresas tiveram que se reinventar. Vou falar o caso, por exemplo, do Júnior Dus, que eu conheço gente até hoje que não quer nunca mais comer no Madeiro, assim, por conta de uma declaração. uhum, Então o cara passa 10 sim. anos da vida dele construindo uma empresa, faz uma declaração infeliz, não se retrata por isso, dobra a aposta, que é o que está acontecendo agora até com o último com o jornalista agora da Jovem Pan, né? É Rodrigo, né? O É, nome dele? é o Rodrigo? Acho que Rodrigo, é. deixa eu saber dele agora. Coach. Acho que é É, Coutinho. não, eu acho que é outro nome, mas enfim, é a mesma Bom, coisa que enfim. acontece agora com eles, assim. O que acontece é que a gente vem de um tempo onde, aí voltando a falar de comunicação, que é uma área que eu amo, eu sei que você gosta muito, no passado a gente tinha dois lados divergentes, eles entravam em debate. Constantino, obrigado, o Adri. Obrigada. Obrigado, Constantino. Isso. Então, eles entravam em lados divergentes, e desse lado divergentes, eles discutiam para ter um lado inicial. Hoje em dia, e aí o que essa pandemia fez até na questão do discurso? A gente tem dois lados divergentes que eles não querem mais entrar em debate, eles querem imitar, eles querem lacrar. Então, eles falam para suas próprias audiências. Então, eles não querem ter uma visão única, eles querem ter duas visões, fazer recortes para entregar. E muitas empresas estavam sobrevivendo muito por conta dessa inércia. Então, isso fez com que a pandemia forçou com que muitos negócios tivessem que obrigatoriamente se reinventar. Não só muitos negócios, mas como muitos profissionais também. Então, a gente tem hoje, por exemplo, um restaurante que estava há 20 anos
no mesmo lugar, funcionando super bem e dando resultado, e quando alguém chegava para ele para falar que ele tinha que implantar uma linha alternativa de receita, que era o delivery, ele falava, não, não preciso, minha clientela está aqui, minha clientela que vem aí e dane-se. Hoje em dia, não, esse restaurante está fechado, então ele não abre mais, porque se ele não conseguiu correr para implementar uma linha alternativa de receita que, por acaso, a gente chama de inovação, aí não tem mais para onde ele ir. Uhum. Inclusive, olha, já quero falar para o pessoal, vocês podem mandar perguntas, tá? É interativa a conversa, tá bom? A gente vai falar da mentalidade, mas o G. Santos Agile, ele falou o seguinte, a pandemia jogou uma pá de cal em muitas empresas, mas o que o empreendedor aprendeu nessa pandemia? Ou o que deveria ter aprendido? Ou ainda Várias não tem, letras, tem gente. várias letras de sertanejo. Eu aprendi várias também, né? Live de sertanejo foi ótimo. Bom, então, o empreendedor, ele aprendeu a se reinventar, a se adaptar. Acho que base do processo do empreendedor é a adaptação. E se adaptar é uma necessidade inerente do ser humano. E muitas vezes a gente acaba não estando preparado para isso, porque se adaptar é ruim, né? Sair do lugar comum, é fazer o que a gente não gosta. Então, e o empreendedor foi obrigado a fazer isso, porque a gente saiu daquela coisa do empreendedor por oportunidade e todo mundo virou empreendedor por necessidade. E é essa necessidade que a gente tem que bater cada vez mais na tecla, né? Tem que bater e seguir em frente. Então, o empreendedor aprendeu a se adaptar, aprendeu a ser resiliente, aprendeu palavras como resistir, persistir e alguns deles aprenderam a desistir. Mas o meu conselho para Uhum. todos, antes de desistir, que aprendam a descansar. Eu acho que isso é uma grande saída e poucas pessoas têm usado isso. E aprendam a se conectar, né? Também Sim. acho que vale a pena. Inclusive, eu e o Marco, a gente se conheceu aqui no Instagram, né? A gente se conhece, né? O primeiro contato que a gente teve foi através de uma rede. A gente não foi apresentado em nenhum evento, foi por um amigo em comum. E rolou, e a gente foi conversando e foi se entendendo. Tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente também, mas estou trazendo isso justamente por quê? Porque muita gente está isolado, está aí pensando que não tem solução e tal, e está esquecendo que existem pessoas com as quais elas poderiam se conectar e conversar, como o MAC, por exemplo, que oferece um monte de conteúdo, está sempre falando desses assuntos, e por isso também que eu faço questão de trazer profissionais para vocês se inspirarem, também seguirem e acompanharem e usarem do trabalho remunerado também, tá, gente? Não é só o gratuito, tem o remunerado também, que é bom, é Eu acho, importante. acho importante falar sobre essa coisa da remuneração, até porque tem uma coisa que eu falo muito e as pessoas confundem muito quando eu falo que eu não cobro mentoria. Porque eu acredito que a mentoria ela é um primeiro estágio e é uma coisa que eu algumas pessoas podem cobrar mentoria, não tenho nada contra isso, só que a minha mentoria, eu cheguei num patamar que a quantidade de dinheiro que as pessoas podem pagar por ela é muito pouco para mim, mesmo que seja muito. Vou explicar isso de uma outra maneira para não parecer arrogante o que eu quero dizer, tentar no meu lugar de fala agora com isso. Vou pegar o seguinte, se a gente pegar todo o conhecimento, se eu pegar todo o meu conhecimento, se eu montar um workshop de 20 horas e tentar resumir o máximo de todo o meu conhecimento num workshop de 5 dias, 4 horas por dia, e cobrar por esse workshop R$ 1.000, as pessoas vão pagar para assistir esse workshop comigo. Mas, se eu pegar 100 horas do meu conhecimento e transformar isso numa sequência de livros e cobrar R$ 25, e cobrar, sei lá, e se eu cobrar os mesmos R$ 1.000 por essa sequência de livros, as pessoas não vão pagar. Porque a percepção do subconsciente das pessoas é que o livro ele tem um valor médio. Se ele está muito fora daquilo, ou ele é técnico, que vai te ajudar a fazer alguma coisa muito específica, ou ele não vale aquilo. Então a gente tem uma percepção de valor diferente. No meu caso, acontece exatamente isso, só que ao contrário. Enfim, graças a mim mesmo, ao meu trabalho, minha dedicação,
há anos de estudo, eu vi que o Eric é um menino que a gente começou a fazer engenharia de produção, passou por aqui, nem sei se ele ainda está aqui. A gente começou estudando engenharia de produção junto e eu abandonei a universidade. Então, quer dizer, eu tive uma série de caminhos para adquirir todo o meu conhecimento e hoje eu tenho uma remuneração que, se eu for cobrar das pessoas 1 hora da minha vida, só poucas pessoas vão poder pagar por aquilo. E aí vira muito restritivo. E quando entra no estágio da Uhum, restrição, eu já entro num outro estágio de pensamento. Eu sou da teoria da abundância e não da escassez. Que aí a teoria é a seguinte: uhum. se nunca. Aí eu gosto de explicar a teoria da abundância e da escassez falando do Wi-Fi. No passado, ninguém tinha Wi-Fi. Quem tinha, botava senha, criptografava e não compartilhava. Logo, ninguém tinha Wi-Fi. Hoje, todo mundo tem 3G e Wi-Fi. As pessoas não se importam mais com isso. Então, as pessoas disponibilizam para todo mundo. Logo, todo mundo tem. Então, eu cheguei num patamar hoje que, quando eu coloco um preço que às vezes ele é restritivo para 98% das pessoas, e só que dentro desses 2%, a probabilidade de ter alguém que eu estou muito afim de falar é muito baixa. Geralmente é só quem pode pagar. E aí a consequência é assim: se eu falar só com quem pode falar, com quem pode pagar, eu deixo de falar com quem realmente me importa e eu deixo de ser relevante para as pessoas. Então eu prefiro não cobrar pela minha mentoria, mas como consequência eu restringo com quem eu falo. Então, às vezes chega gente com um caminhão de dinheiro e fala assim, mas eu não estou afim de falar com você e não vou falar com você. Não é a minha prioridade. E, às vezes tem alguém que vem da comunidade, como eu, alguém que tem uma capacidade muito limitada, mas eu vejo limitada financeiramente, mas um grande potencial de desenvolvimento, aí são as pessoas que podem trabalhar. O Eric falou, tive que abandonar, agora está fazendo sistema de federal gratuito. O Eric é um figura. O Eric está de prova por uma coisa que eu falava na sala de aula. Na época eu briguei com uma das coisas que me fez sair da faculdade, foi que eu brigava com o meu professor. O meu professor botava Uhum. vídeo do Ike Batista e falava que o Ike Batista era um dos maiores empreendedores do Brasil. Eu me contorcia na cadeira, até que um dia eu falei assim, professor, esse cara é um charlatão, esse cara está usando de informação privilegiada para falar com. Mas olha esse vídeo, eu falei, mas professor, esse vídeo foi produzido pela empresa dele. Logo, vai falar bem dele. E é o que acontece aqui na internet. A gente tem um monte de gente fazendo self-promotion, falando muito bem de si próprio, e aí depois essas mesmas pessoas querem vender cursos caríssimos para as outras pessoas porque elas mesmas estão falando delas mesmas. É um negócio muito absurdo, sabe? Mas enfim, são as regras do jogo hoje. Mas eu gostei muito do que você colocou, porque me abre, né, a visão para um outro lado, que é justamente, se a gente quer alguma coisa, a gente faz por onde, né? Tem que fazer por onde. Ou seja, você acabou de dizer que não cobra sua mentoria, ou seja, as pessoas podem ter acesso a você como mentor. Então faça por onde. Claro. E esse é um ponto que as pessoas elas se limitam, né, muitas vezes. Ah, eu não vou mandar um direct porque ele não vai responder. Eu não vou fazer isso porque a pessoa não vai me dar atenção. E não é assim que funciona. Olha só, o Mark acabou de falar que ele tá. Só que ele avalia, claro, ele vai fazer um filtro. Agora, você tem total condição de entrar nesse processo e ser atendido e receber esse conhecimento, que, né, toda essa bagagem de graça. Então, então não perca essas oportunidades de conexão, né? As pessoas estão querendo ajudar e é abundante, porque cada um que ele ajuda repercute, né? Isso que a gente fala, né? Reverbera para uma comunidade, para um ambiente, para a sua vida, para a vida das pessoas que você gosta. Então, isso é muito maior do que quanto ele vai cobrar, e sim, ele está ganhando o dinheiro dele e está feliz, espero, né? E eu ganho de outras formas, né? Então, assim, o que que eu Sim. vendo? Eu vendo consultoria, eu tenho uma empresa de consultoria, e eu vendo também outras atividades, palestras, workshops, treinamentos. E quem é que paga? Não é o consumidor final. Então, o que acontece? Uhum. Quanto mais gente gosta do meu trabalho, mais gente pede para me acompanhar, essa coisa reverbera e bate nos contratantes, nos organizadores de evento, nas grandes corporações. Essa semana, por exemplo, eu fiz um evento para a Bradesco Seguros. Então, eu apresentei o evento da Bradesco Seguros. Na semana que vem, eu estou fazendo um outro evento de marketing digital super grande. Eu vou entrevistar a Brittany Kaiser, que é daquele documentário Privacidade Hackeada, e também o Uhum. Jaron, que é do documentário O Dilema das Redes.
Então, assim, eu vou estar numa conversa com esses dois caras. Quer dizer, então, o fato de eu compartilhar muito o meu conhecimento gratuitamente faz com que muitas pessoas me acompanhem e se identifiquem com o que eu faço. Com isso, elas se identificam, elas passam a gostar de mim e passam a confiar no meu trabalho. Logo, eu tenho uma base muito vasta de audiência e essa base pressiona os contratantes que me contratam. Então, eu não preciso, isso que eu falo, eu não preciso cobrar do usuário final, não é o meu interesse. E aí eu tenho várias brigas com o meu time de marketing, porque o meu time de marketing acha que eu sempre tenho que ter um produto na ponta final. Aí eu falo, beleza, vamos lá, vamos criar um produto. Aí eu faço eles fazerem a ação toda de marketing. Aí no final tá. Aí, beleza, construí o produto, agora não vou vender o produto, vou dar gratuito também. Não, não é possível. A gente está botando um dinheiro nisso aqui. Eu falei, tá, mas o dinheiro é meu, vamos gastar nisso aqui. Vamos fazer a máquina toda girar. E aí o pessoal começa a entender com o tempo, quando começa a chegar, por exemplo, a Aramis, a marca, hoje eu não estou de Aramis aqui, mas eu estou vacilando. Eu vi, eu Ah, vi. mas assim, a Aramis está chegando para me patrocinar. Isso aqui é de um tal de Hermenegildo, mas depois eu falo dele. Então, Não, assim, esse é um pouquinho mais caro. Mas gosto. vamos Eu lá. gosto, hein? Gosto, hein? Então, Hermenegildo eu gosto. é, depois eu devolvo para ele que é emprestado, deve ser. Então, assim, as marcas hoje, elas querem ter pessoas de verdade. E eu sou uma dessas pessoas de verdade. Eu não sou o cara mais bonito das redes, eu não sou o cara mais forte das redes, eu não sou o cara mais. Mas eu tento ser o máximo verdadeiro possível e construir as minhas conexões em cima dessa verdade. Então, Uhum. isso faz com que eu tenha uma base forte de audiência. Legal. Bom, acabamos de ter uma aula sobre negócios, né? Para você entender aí uma parte de como funciona a coisa. E Faltou foi muito bom. precificação. Faltou precificação, exato, já falamos demais. Inclusive, falando né, da sua empresa, do seu time, quero agradecer ao Andy e à Bruna por terem me É, atendido e terem sido tão gentis comigo e viabilizado esse papo aqui com a gente hoje. Então, quero agradecer as meninas, que foram ótimas. a gente tem um time Bom, muito legal. legal, muito bom. Muito bom isso, né? A gente poder se cercar de pessoas é, que fazem, né? Que veem a mesma coisa que a gente vê, não são iguais a gente, mas que elas compartilham da mesma visão, desse mesmo interesse, né? É, desse olhar humanizado, né? Que a gente precisa ter agora mais do que nunca, né? Com a tecnologia e tal. Então precisamos, sim, Beijo pro de Gross que entrou aqui. humanidade. Legal. Ó, você falou da Bom, vamos Wendy, ela falar. apareceu aqui já para dar um Ah, coraçãozinho. gratidão, olha só, que bom. Bom, e vamos falar então do que é. A gente falou, você falou de abundância, né? Que é uma mentalidade para a gente desenvolver e se fortalecer. E como é que é essa, né? Vamos falar um pouco mais dessa mentalidade de inovação, né? Vamos entrar nesse assunto para de repente tirar, né, quebrar algumas crenças das pessoas, desmistificar algumas coisas e mostrar caminhos, né, que possam ser interessantes. Olha o Paulo da Trax também. Conheci o Paulo, fiz uma live uma vez com ele e a Nanda Nogueira. Ele é Legal. maravilhoso. Paulo é maravilhoso. Muito, muito. Faz um evento, né? Tava fazendo aquele evento super grande, a Tract Show, né? Sim, Você sim, foi? Eu sim. não fui. Esse ano não teve o Tracto Marketing Show, fui ano passado, mas a Tracto foi o meu primeiro investimento esse ano, né? A gente é investidora, a Venture Olha, City, a gente está como sócio lá, investidor acelerando o Paulo. Então, o Paulo foi meu primeiro grande investimento de 2020 foi o Paulo. É sempre um prazer estar aqui. Eu respondo sobre inovação. Se cada uma das pessoas que estiver aqui der uma chuva de coraçãozinho para gente e mandar esse aviãozinho aqui para três pessoas muito chatas. Pega três pessoas, ou pessoas chatas, ou pessoas que estão online agora, que não deixam de ser chatas, que estão online agora. Sacanagem. Manda esse aviãozinho para as pessoas virem conversar com a gente. Então, sim, inovação é um negócio muito doido, né? Porque, assim como até a própria tecnologia, a gente confunde muito iniciativa com execução, né? Com acabativa, como eu gosto de falar. As pessoas uhum, acreditam que inovação é elas começarem as coisas, e na verdade não. Inovação é elas entenderem como as pessoas fazem alguma coisa e melhorar aquele processo. Então, inovação
não é iniciativa, inovação é acabativa. É as pessoas terem um resultado Uhum. final ideal para aquilo, um resultado final que seja satisfatório no dia a dia delas. Então, o processo é muito, muito em cima disso, né? Então, é ter uma acabativa que possa fazer sentido para todo mundo. A gente tem que pensar que a inovação nada mais é do que a análise da jornada do cliente, né? Entender como o cliente faz alguma coisa e você olhar para aquela jornada e entender como eu posso fazer isso de maneira ou fazer com que o meu cliente tenha maior percepção de valor ou menor ou gastar menos para executar aquilo. Então, como que eu posso ganhar mais ou gastar menos? Como eu posso ser mais eficiente? Então, é uma mudança de pensamento para esse processo. Então, inovação não é aplicativo, inovação não é tecnologia, inovação não é nada ligado na tomada. Inovação é você encontrar ou otimizar, não é nem encontrar, é otimizar o duto que leva do bolso do seu cliente para o seu bolso. Então é fazer com que ele seja apaixonado por isso. Então a gente vem de uma época onde a gente vinha do marketing falando compra e batom, onde as pessoas compravam muito mais pelo impulso e às vezes elas nem viam tanto Uhum. valor do que estavam fazendo. Hoje em dia não mais. As pessoas elas querem comprar alguma coisa e elas querem pertencer a uma comunidade, pertencer a um ecossistema, pertencer a um grupo. Então a gente precisa olhar dessa maneira. É bem interessante isso, né? O como é das pessoas para as pessoas. Eu vejo que muitos profissionais ainda eles esquecem, né, que tem um outro do outro lado, né? Ele pensa nos números, né, nos dígitos, como você falou, né, no inteiro dinheiro, mas não necessariamente nesse caminho, né, no que é possível ser feito e como pensar esse caminho diferente. Então, eu vejo a inovação muito nisso, né? Assim, como é que eu posso fazer diferente, não uma coisa mirabolante, né? Cheia de traquitanas, e eu ainda percebo que as pessoas pensam em inovação como sendo algo muito distante da gente, e quando na verdade ela é resultado da nossa proximidade com o outro, né, com esse entendimento, com a gente poder fazer essa troca e ter esse olhar e ter o que você falou, que é a execução e a acabativa, né? Porque só ficar no Acabativo. campo da ideia não vai acontecer, não vai ter a solução, né? Imagina se um Uber só ficasse pensando, olhando os carros passando na rua e falando, nossa, podia, né, falar para esse pessoal trabalhar com seu carro, ver tanta gente, né, dirigindo sozinha, lotando as ruas, né, e ninguém tá ganhando dinheiro com isso. Foi muito, muito bom. A Adri tá falando que acha que é cultural, que a cultura de pertencimento ainda é muito pequena no Brasil. Nos Estados Unidos é um pensamento muito forte. Podemos ver isso na quantidade de associações que existem por lá. Cenário internacional. Eu acho que sim, acho que é uma boa leitura, porém eu tenho muitas dúvidas sobre a forma que a gente lê as coisas. É aquela história que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A grama do Uhum. vizinho é sempre mais verde. Quando a gente olha para a grama do vizinho, a gente fala sempre assim, ah, pô, isso aqui. Então, às vezes a gente olha para os Estados Unidos, a gente tem uma falsa ilusão que lá é tudo perfeito, tudo funciona, todo mundo ganha em dólar e tal. Mas na prática, tem muitos problemas, né? Eu até acredito, às vezes, que o americano médio ele tem menos conhecimento, ele tem menos inteligibilidade do que o brasileiro. A gente vem de uma época onde a gente não queria se envolver. Então a gente teve, as pessoas elas passaram a buscar muito para ter acesso às coisas e passaram por muita dificuldade para poder se posicionar. Falando diretamente no americano, o americano ele tem uma cultura que há muito tempo ele está sendo desenvolvida para estar onde ele está. Vou trazer uma comparação básica e rápida, tá? Enquanto no Uhum. Brasil eu não sou um negro retinto, né? Mas eu sou mistura de negro com índio. Mas, assim, eu sou um mameluco.
Enquanto, Uhum. para minha cultura, o que me ensinaram na escola foi que um dia uma princesa assinou um documento que fez com que os meus ancestrais pudessem ser livres. Nos Estados Unidos, a história que contam é um dia todo o nosso povo teve que lutar muito para que para que nós pudéssemos ser livres hoje. Quando a gente também faz eu acho que um pouco da comparação que ela deve ter feito também, por questão das questões associativistas. Então, a gente também tem muitas associações no Brasil, as unions americanas, a gente também tem. Claro que não dá para comparar, por exemplo, o cooperativismo no Brasil está em cerca de 11, 12% contra 57, 58% no Canadá. Claro que a gente tem muitas diferenças ainda, mas de novo, né, quando a gente compara a nossa nação, a nossa nação, a gente sempre foi o último a ter as coisas. Então, quando a gente compara a nossa nação e quando a gente compara o tempo que a gente teve para poder evoluir, a gente é uma nação muito jovem, né? E uma nação que vem amadurecendo tardiamente, né? Como são os Sim. jovens hoje. Eu lembro que eu saí de casa com 17 anos. Hoje eu conheço homens de 30, 35 que moram com os pais e estão bem e não querem mudar isso. E não é porque os pais precisam, porque eles precisam. Então são questões diferentes. Então eu acho que a gente tem uma questão de cultura de associativismo, porém poucas pessoas querem se envolver. E quem se envolve hoje é taxado como de esquerda ou como uma preferência política. Que existe sim uma política muito grande, mas nem todas as pessoas estão ali pura e exclusivamente por esse Uhum. tipo de política social ou assistencialista. Então, existe também uma nova leitura que é possível ser feita. Eu concordo e vejo que a gente ainda, além de novos, né, engatinhando em vários aspectos, a gente ainda alimenta, né, essa visão ou esse pensamento colonial, né? Ou seja, a gente ainda se vê colônia dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então a gente consome o que vem de lá, o que vem de fora, né? E sem se agarrar a toda a nossa riqueza e sem proteger a nossa riqueza, e sem nos proteger, né? A gente ainda está muito dispersos e acredito que tem um lado de evolução aí desse senso de pertencimento que você trouxe, né? Da gente se unir de verdade, se valorizar e se impor como nação, né? Como sociedade e cada um fazendo a sua parte. Então, as associações dependem das pessoas participarem, né? É, Você um, pode criar uma associação, um grupo, né? o ponto que eu percebo hoje, e aí o que eu bato muito na tecla, é que a gente reclama muito de um governo corrupto. Só que não existe governo corrupto com uma população honesta. O governo ele é um reflexo da população. Então, a média da nossa população ela é corrupta. Isso faz com que os políticos sejam corruptos. Em contrapartida, eu dei uma sacaneada na juventude geração Y dos milênios, mas essa molecada que está vindo agora, ela está vindo muito melhorada do que nós fomos, entendeu? Então, Uhum. hoje eles valorizam o que para a gente ainda é um espanto, a gente vê uma caixinha, por exemplo, no nosso bairro, no nosso condomínio, alguém vendendo alguma coisa com a caixinha de dinheiro e ninguém roubar, a gente ainda se espanta, para eles é normal. Então a gente também tem uma mudança muito grande. Mas essas coisas só vão acontecer à medida que a gente for conduzindo essas coisas, que a gente fale sobre essas coisas. Então, a gente precisa falar sobre, por exemplo, hoje se eu acender um cigarro aqui, eu não fumo, tá? Mas se eu acender um cigarro aqui, vai chocar, porque hoje é fora do padrão. Mas se eu fizesse isso há 20 anos atrás, era normal. Falar, por exemplo, que pratico yoga hoje é muito normal. Mas Natural, é. há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era chocante. Como é chocante hoje eu falar que pratico Tantra, por exemplo, que as pessoas não Uhum. conhecem. Então, a gente tem que entender que o ser humano, ele nasceu, ele tem medo do desconhecido. Tudo que é desconhecido é estranho. E tudo que é estranho é ruim. A gente tem que expelir. Então, a gente precisa se aproximar. A única coisa que não vai ser estranho nunca são esses argentinos que vêm se meter na nossa live aqui, fica falando com a gente, que coisa. Um beijo, Emiliano, saudade, meu amigo. Beijo, conheci Emiliano também.
Olha só, o Edson diz que acredita que a mudança de mindset para empreender, né, foi a mudança, isso é bastante positivo, né? O empreendedorismo ele tem muita coisa boa, né, para para trazer para todo mundo, né? Porque também vejo que o empreendedorismo é a nossa capacidade de realização. E aí pode ser entre empreendedor, empreendedor, se tornar um empresário, que muita gente ainda tem dúvidas, né? Mas eu sou empreendedor, eu sou empresário, o que eu estou fazendo? Faça É. seu melhor. A resposta é a Faça seu seguinte: melhor. nem todo empreendedor precisa ser dono de empresa. Significa que nem todo empreendedor tem que ter seu nome no CNPJ. Da mesma maneira que nem todo mundo que tem o nome no CNPJ, então nem todo dono de empresa é empreendedor, né? Então, empresários ou empreendedores são mentalidades. A questão do empreendedor é que ele é uma versão recalchutada do empresário. Enquanto o empresário segue aí as orientações de Milton Friedman, Adam Smith, da economia moderna, que é você construir uma operação onde você dá lucro a todo custo, o empreendedor ele admite da saída que ele não sabe o que ele está fazendo e que ele está experimentando novas oportunidades. Um beijo pro meu Olha, xará que ótimo. passou aí agora há pouco aí. Um monte de xará passando É, aqui. ele falou. Muito bom. E para 2021, o que que você está vendo que a gente pode se. Para onde a gente pode olhar e já aproveitar? A gente está aqui em novembro, né? Começo de novembro, então temos aí 2 meses, né? E a gente não vai ter carnaval, então tem bastante tempo, né, para a gente poder fazer as coisas, não precisa esperar até o carnaval, a gente pode ir trabalhando. O que que a gente pode observar do mercado? O que que você está sentindo, já né, presenciando para trazer aqui para a galera? Acredito que essa talvez seja a nossa maior revolução, sabe? Fazer com as pessoas passarem a pensar que o ano não vai mais começar depois do carnaval. Então, essa é uma grande revolução. O que eu percebo que muitas pessoas têm feito, elas, depois de cansarem das lives sertanejas, elas passaram a ler mais, estudar mais e se qualificar. Então, o que que eu tenho visto para 2021? Muita gente se preparando agora, se planejando e já começando a estruturar transições de carreira, muitas mudanças de estado, porque muitas pessoas iam para as capitais para poder trabalhar e hoje que elas estão trabalhando, elas podem trabalhar remotamente. Então elas estão indo para o interior, então a gente está tendo uma interiorização muito grande e com essa interiorização a gente tem também a questão do desenvolvimento regional interno, então a gente tem um interior cada vez mais desenvolvido. A gente também tem a questão do aumento da capacidade do consumo de ferramentas e instrumentos de tecnologia. Então, como o próprio uso da internet, as pessoas estão cada vez mais abertas à questão do trabalho remoto. Então, a gente tem uma mudança muito grande. E, sem falar, claro, como eu já falei aqui, a questão do planejamento. A gente começar agora a estruturar o que vai acontecer para o ano que vem. E se eu já puder dar uma dica, minha dica para as pessoas é que o ano ele tem 52 semanas. Se você descartar a semana do Natal e a semana do Carnaval, você tem 50 semanas. Não importa o tamanho do seu projeto. Se você considerar que cada semana significa 2% mais próximo ao seu projeto, significa que se você deixar uma semana, ou 2 semanas, ou 4 semanas sem fazer absolutamente nada, significa que você atrasou 8% do seu projeto, ou até mais, até 10%. Então, começa a trazer na sua cabeça, começa a entender que qualquer projeto que você vai fazer, por mais complexo que seja, ele não vai durar mais do que 50 semanas. Até porque se você construir um projeto de mais de 50 semanas, você está errando em alguma coisa. Então você precisa fatiá-lo para que ele caiba no mínimo em 50 semanas, ou que ele caiba em 10 microprojetos de 5 semanas. E assim você consiga metrificar e parametrizar a entrega dele. E se você for muito complexo para você, começa a fazer disso já de agora, que por mais que pareça que a gente ainda tenha 2 semanas para o final do ano, lembre-se que as duas últimas semanas do ano a gente não usa, então você não tem aí 8 semanas, você tem no máximo
6 semanas, se você considerar que essa Uhum. você vai começar hoje. Então você tem 5 semanas, ou seja, você tem um mês até o final do ano. É isso aí. Vejo que o planejamento e aí não sei se isso acontece também nas startups, como é que é, eu acho que no geral as pessoas têm muita dificuldade de se planejar. E não se planejar é a gente não dar espaço para inovar também, minha visão, né? O, Tipo, se eu o, não sei, não tô... eu acho que é um pouco dos dois, assim, né? Eu acho que existem duas táticas que às vezes eu compartilho. Uma delas é o Hum. planejamento, que a gente está falando aqui, e a outra é o fasejamento. Eventualmente, a gente precisa do fasejamento também. Eu gosto muito de fazer comparação com atividade física. Se você é uma pessoa altamente sedentária, se você chegar para qualquer personal, qualquer professor de educação física, qualquer pessoa assim, tá, o que que eu faço? Cara, vai caminhar. Ah, mas como? Com que tênis? Que horas? Cara, a hora que dá, a hora que tiver, a hora que puder, vai fazer alguma coisa. Então, isso é o fasejamento. Então, muitas vezes, para evitar a procrastinação, a gente precisa dar literalmente o primeiro passo. Então, o primeiro passo, Hum. na prática, é um fasejamento. Então, você sai fazendo. À medida que você sai fazendo, aí o meu conselho é a gente aplicar uma ferramenta chamada, com base no design thinking, chamada Build, Measure, Learn. Você constrói, você mede e você aprende. Então, por exemplo, acha, nunca fiz nada, sou altamente sedentário. Poxa, o que que eu posso fazer? Ah, vou caminhar. Vou caminhar até onde? Ah, vou caminhar daqui para a padaria, comprar pão e volto. Legal. Então liga o seu cronômetro. Tipo, quanto tempo você leva caminhando até a padaria e quanto tempo você volta? Qual que é a distância da sua casa até a padaria até voltar? Em quanto tempo você faz esse percurso? Legal. No dia seguinte, se desafia. Será que eu consigo andar mais rápido? Será que eu consigo reduzir meu tempo? Então você construiu, quer dizer, você caminhou, você mediu distância e tempo, e aí depois você aprendeu o quanto você fez aquilo ali, e você construiu um desafio para melhorar. Por isso que a gente pode construir. Então, faça qualquer coisa. Depois que qualquer coisa está coisando, aí sim você vem pensar em planejamento. Agora, de qualquer forma, se você quer coisar, né? Né? Se você quer coisar, fazer o planejamento ou sair fazendo alguma coisa, eu acho importante ter objetivos, né? Então, assim, não é qualquer. Também eu sou meio contra o aleatório, assim, ou seja, vou caminhar porque eu estou olhando para minha saúde. Então, eu vou me acostumar com esse processo, mas qual que é o objetivo? E eu vejo que ainda, né? Bom, como você falou, a gente está engatinhando, que a definição de objetivos claros é um desafio para o empreendedor, para o empresário, para todo mundo, né? Então, 2021 está aí, e aí? E aí, o É, que que eu posso esperar? E aí, o que que eu posso fazer? E essa aí eu olho para a economia, olho para a eleição nos Estados Unidos, olho para o governo brasileiro e fico parado, porque, beleza, vou tentar vender, bater meta, alguma coisa, mas não, a coisa não deslancha tão bem. O que que acontece? eu já estava eu estava falando essas coisas considerando que as pessoas já tenham um plano, um objetivo. Mas se você não tem um objetivo, eu te dou um agora que eu até postei esses dias que tinha postado no Twitter, depois eu repostei no Instagram, que é o seguinte: o Uhum. seu único objetivo tem que ser ter uma vida boa, fazer o máximo possível para você ter uma vida boa. Se você já tem uma vida boa, o seu único objetivo agora é tornar a vida das pessoas à sua volta tão boa quanto a sua, para que você compartilhe o máximo que você puder. Ah, mas o que é ter uma vida Sim. boa? Aí é muito individual, né? É muito individual. Para Uhum. mim, ter uma vida boa é poder fazer o que eu quero, com quem eu quero, a hora que eu quero, podendo pagar o valor que eu tô, que assim, e tendo grana suficiente para fazer o que eu quero. Então, assim, um pouco do que a gente chama de independência, né? E plenitude. Então, isso para mim é ter uma vida boa. Então, tirando o fato hoje da gente ter aqui uma pandemia, mas se eu quiser, a Paty acabou de entrar aqui, eu estava, por exemplo, eu estava fazendo conta aqui, falei, pô, será que eu peço iPhone 12 para mim? Falar, mas eu acho que é desnecessário, eu não preciso disso. Então, mas assim, se eu quiser ter, eu posso ter. Se eu quiser pegar um avião e ir para algum lugar, eu posso fazer. Então a minha vida hoje é muito boa. Então eu consigo fazer o que eu quero com as pessoas que eu quero e me dar o direito de escolher se eu vou trabalhar com alguém ou não. Então isso para mim é ter uma vida boa. Para outras pessoas, ter uma vida boa é ter um carro caro na garagem. Para outras pessoas
é ter uma casa cara, usar roupas caras. Eu já não tenho esses objetivos. Meus objetivos são. Eu quero ter uma vida muito tranquila. Eu gosto de ter a minha autonomia para as coisas. Então, se cada um tem que entender o que que é ter uma vida boa para si, né? Então, Uhum. essa é a minha orientação geral. Legal. E que mercado talvez você esteja vendo e acompanhando que mais está inovando agora? O que que você está acompanhando? O mercado de educação, ele tem. Eu não sei se a palavra seria inovando, mas eu acho que estão menos resistentes a ferramentas de inovação. Por exemplo, a educação foi um grande salto. Percebi Uhum. dezenas de milhares de escolas contratando software de educação, evoluindo para isso. Outra coisa que eu estou percebendo muito da evolução por exemplo, pessoas que estão se desenvolvendo, aprender a se comunicar melhor. Então, investindo em o RH chama de soft skills, porque finalmente as Uhum. pessoas aprenderam que elas são contratadas por hard skills e são demitidas por suas soft skills. A pessoa é Uhum. contratada porque ela manda muito bem no Excel, ela é uma excelente administradora e ela é demitida porque ela não sabe conversar com as pessoas, porque ela é uma pessoa estúpida. Então as pessoas estão se desenvolvendo hoje e se elas não estão fazendo isso de maneira estratégica por conta do trabalho, elas estão fazendo isso para ter uma vida boa, né? Então Uhum. eu estou vendo muitas pessoas tirando do papel o sonho de cozinhar, estou vendo muitas pessoas tirando do papel o sonho de poder se exercitar mais, tirando do papel o sonho de poder ler mais. Então estou vendo as pessoas pegando um pouco do tempo que antes era perdido no trânsito e investindo esse tempo para elas mesmas. Claro que ainda tem pessoas que não estão sabendo administrar melhor o seu tempo, estão trabalhando tanto quanto até mais do que trabalhariam antes. Uhum. Mas eu percebo que as pessoas elas estão começando a valorizar e separar muito o tempo de trabalho com o tempo de vida. Uhum. Boa. O Edson perguntou se saúde também se desenvolveu mais por conta de pandemia ou Eu tenho seguiu o seu alguns caminho. vídeos meus antigos que eu falo muito sobre isso, né? Tem uma aceleradora em Minas Gerais chamada Bio Startup Lab. E eu acredito muito na biotecnologia e tudo que pode ser desenvolvido. A gente já tinha muita coisa acontecendo e ela está sendo mais perceptiva agora. Tem sim bons Uhum. investimentos nessa área, mas quando a gente fala de inovação diretamente, as maiores evoluções ainda estão sendo evoluções de processo. Então a gente está, por exemplo, a gente teve finalmente a autorização para telemedicina, que é uma coisa que há anos estava sendo trabalhada para ser desenvolvida e não era autorizada. Por quê? Porque existiam sindicatos e pessoas e grupos que isso afetava diretamente os seus interesses. Então agora não tem mais como. Então a gente está tendo muitos mercados se reinventando. Então a gente vai ter, ainda está muito longe ainda da gente cravar alguma área específica, mas eu percebo que o resultado final é basicamente a entrega. A entrega final está sendo muito mais otimizada, a entrega final está sendo muito mais assertiva, né? E a adoção dessas tecnologias estão muito mais assertivas também. Boa. Então vamos ficar de olho, né, na educação enquanto consumidores, né, de educação e também para os nossos negócios, né? Como o Mark falou, não, a inovação não é só a tecnologia, é também, mas tem esse olhar de processo. Ele acabou de falar, são os processos. Será que o que eu estou fazendo é do melhor jeito? Será que dá para fazer? Acho que um ponto é esse questionamento, né, Mark? Sim, né? Ah, eu quero Certeza. inovar. Por onde eu começo? Por Começa onde eu tentando começo? deixar a sua vida boa. Começa Ótimo. fazendo a sua Então, vida boa. É isso. então tô indo no caminho Deixa aqui. eu mostrar para vocês o que é inovação. Inovação é você usar blazer caro e estar de bermuda fazendo live. Isso é inovação, entendeu?
Não é não, tá? Porque dizem que Jornal Nacional lá, a galera É, lá no passado, olha né, já só. fazia isso. A gente já, né, tá falando, se eles faziam, a gente vai fazer também. Exatamente, exatamente. Aliás, a gente devia fazer umas reuniões só mostrando o que que o pessoal tá usando, né, na parte de baixo. Comprove só, né, use só a parte de baixo. Muito Exatamente. bom, a gente está chegando no final do nosso papo, não gosto de deixar, né, aquela correria, né, dos minutos, dos segundos finais, para agradecer, né, a sua participação, né, ter aceito de novo, né, mais uma vez o convite para estar aqui. Acho que quem participou, entrou, ficou, se beneficiou bastante desse olhar, dessa discussão, né, da gente, eu vejo de uma forma bem interessante que pelo menos desenvolver o nosso pensamento crítico, né? A gente falou de coisas que até podem parecer que não estavam conectadas, mas eu vejo muito conteúdo, muita riqueza e muita entrelinha para a gente, né, pescar aí. Falamos de negócio, falamos de mercado, falamos, né, essa coisa de comparativo Brasil e fora do Brasil. Então, nos detalhes, nas entrelinhas, muito conteúdo. E a gente poder desenvolver esse pensamento e para onde a gente quer olhar, né? Então, como é que eu quero, né, seguir adiante e trazer isso para a minha vida. Então, se você, né, quer saber mais sobre esses assuntos, segue o MAC, né, que é o MAC. Hashtag segue o Mac. Segue o MAC, porque ele tem, né, todo dia tem conteúdo e muitos stories também. Tem tudo lá, gente. E tem também curso, né? Você tem algum curso aberto hoje para o Eu pessoal? Como é que tenho um tá isso? curso, eu tenho um curso que é o curso de pitch, que é o meu próximo livro vai ser sobre pitch. Então eu estou com um curso lá no Hotmart, mas não é o meu objetivo, não é vender o curso. Meu objetivo é me relacionar com as pessoas. Como o Emiliano falou agora aqui, se você se tivesse 100K agora para investir numa startup, em qual eu investiria? Ô, Emiliano, é o que eu mais tenho feito. Eu tenho meu cheque mínimo hoje é US$ 100 mil, R$ 500 mil, e tenho colocado em alguma startup. Já consegui investir em 6, eu ainda tenho budget para investir em pelo menos mais 10. Então, só mandar para mim aí, empresas de base tecnológica, software como serviço, são as empresas que eu estou atrás. Então, o que eu brinco com as pessoas é que meu modelo de negócio, você conhece bem o Poli, sabe como é que é? O meu modelo de negócio não é vender nada para as pessoas, é encontrar a empresa ideal para que eu possa dar dinheiro para ela, para que ela me queira como e que ela me queira como sócio. É isso que eu estou querendo. Bom, olha aí que legal, já, né? Pensamento de abundância também. A Quem Adri está falou, querendo bom meio mostrar milhão de de novo. reais aí, me manda um inbox. Mas manda com a consistência, né, gente? Isso. Não é Silvio Santos aqui, quem quer dinheiro e coisa assim, vai Não. lá no palco. Não é isso, né? A gente tá de forma, obviamente, séria. Bom, a Adri falou, bom mostrar que inovação não é só tecnologia, inclusive o Mac deu vários exemplos que, né, é mais o pensamento, a mentalidade do que a tecnologia em si, né? Muita gente fica, né, nesse pressuposto. Teve uma galera aqui que falou uhul, né? Nauds, uhul! Acho que gostou da história dos 500 mil aí para o negócio. Bom, fiquem à vontade para seguir e mandar suas propostas, né? Para o MAC poder Nau avaliar e Dias é ver uma se vocês grande têm. advogada. A Nau Dias é uma grande advogada, super Naudias, querida, legal. maravilhosa. Obrigado, gente. Um beijo para você, Raquel. Obrigado pelo convite. Um beijo para todo mundo. Por favor, ouçam meus podcasts na sua tocador de podcast preferido. Ouçam meus conteúdos, vejam meus vídeos, mandem nudes. Vai ser um prazer falar com todo mundo. Legal, gente. Gratidão, obrigada pela presença. Até Valeu, o gente. próximo. Valeu, Mac. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.